daqui para uma memória minha em 1986, gravando o primeiro documentário. O primeiro foi na Galiléia, o segundo foi em Jerusalém, Jesus, o homem que venceu a morte. A cruz aconteceu numa sexta-feira. Jesus é tirado da tumba, é levado por José de Arimateia e Nicodemos para o túmulo o túmulo de José de Arimateia. E diz a Bíblia que ele é envolto em bálsamos e especiarias aromáticas, ele fica como que engessado dentro de panos e de ungüentos que perfazem um total de cerca de 35 quilos. E ele é posto numa tumba, possivelmente neste jardim. E quando ele é aí colocado, uma pesada pedra é rolada para a frente da tumba, cerca de 1,5 toneladas. Passa o sábado, amanhece o domingo, é dia de luz, dia radiante, mas ninguém sabe disso. As mulheres que seguiram a Jesus desde a Galiléia vêm até este lugar e elas estão querendo chorar e prantear o Senhor, querem perfumar o lugar. Mas quando elas chegam, encontram a pedra da tumba revolvida. A guarda romana que aqui fora posta treme espavorida ante a visão de um anjo que desce dos céus, e ele tem um aspecto eletrizante como de um relâmpago, e ele diz às mulheres: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou, como havia dito. Entrem e vejam como está vazio o lugar aonde ele jazia. Essas mulheres saem daqui para dar a notícia aos apóstolos, intimidados, apavorados, frustrados e decepcionados que se encontram aqui em Jerusalém. Maria Madalena não percebe bem o que ocorre, fica parada no jardim, chorando. Ela pensa que o corpo do Senhor foi roubado, olha para dentro da tumba, vê 2 anjos assentados, um à cabeceira, outro aos pés, no lugar onde Jesus estivera. Não entende nada. E eles então lhe perguntam: mulher, por que tu estás chorando? E ela lhes diz: porque levaram meu Senhor e eu não sei aonde o puseram. Logo em seguida ela volta-se para trás e vê Jesus em pé, mas há uma camada de lágrimas nos seus olhos, há um véu de lágrimas, ela não o reconhece. Ela pensa ser o jardineiro e ela diz: se tu levaste o meu Senhor, dize-me aonde o puseste e eu o buscarei. Mas Jesus então lhe diz: Maria. E ela o reconhece, joga-se-lhe aos pés e diz: Senhor meu. Ela quer tocá-lo, quer pegar no mestre, no rabi, mas Jesus diz: não me toques, porque eu ainda não subi para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus, mas ide, dizei aos meus discípulos que eu levantei da morte. Aquela manhã é absolutamente radiante. A tumba ficou vazia. A significação disso para um cristão é inolvidável. Em primeiro lugar, porque essa ressurreição afirma acima de tudo e além de tudo a validade e a credibilidade da fé cristã. Nós não estamos crendo em alguma coisa etérea, imaterial, intangível, não palpável. Ao contrário, a gente crê em alguma coisa que faz absoluto sentido com a história. Jesus ressuscitou no corpo. A tumba ficou vazia. As implicações desse acontecimento são cósmicas. Por exemplo, a partir daí, eu e você podemos nutrir no coração uma esperança incontrolável, uma esperança não reprimível, uma esperança que esteja para além de todas as ambiguidades na vida, porque se Cristo ressuscitou da morte, a última palavra na existência é a vida. Não é a bomba atômica, não é a bomba de nêutrons, não é a fome, não são as catástrofes, não é a peste, não são os terremotos avassaladores, não são as guerras nem a revolução, não é a extinção da humanidade, não é o genocídio. A última palavra é a vida. A morte, que estigmatiza, que fere, que magoa, que impõe o medo e o terror, que parece reinar absoluta, foi vencida por alguém que saiu dela, que se desvencilhou de suas garras para sempre.
E além disso, a ressurreição traz esperança até mesmo para a própria natureza. A natureza vai ser redimida porque Cristo ressuscitou no corpo. A natureza ressuscitou em Cristo. A água, o pão, a matéria, tudo quanto se toca ganhou esperança na ressurreição física de Jesus Cristo. A matéria foi glorificada. Tudo quanto hoje se destrói em volta de nós, um dia haverá de ser recuperado. A ressurreição é a vida. Amém. É 1986, ressurreição, realidade e ecologia. Ei, rapaz. E meio ambiente. Coisa linda. Ah, meu Deus, como vocês estão perdendo. O Evangelho tem absolutamente tudo. Caio. Oi. Por favor. Pode. Uma frase que você disse aí. A ressurreição é um ato cósmico. É. Tem implicações cósmicas. Olha isso. Porque, olha, Braulio, tem algum lugar no universo, se houver algum lugar no universo onde alguma vida complexa, não uma ameba, não um organismo unicelular, mas uma vida complexa, voltar da morte, por si mesmo e de si mesmo, esse lugar passa a ser o centro do universo. Porque o centro do universo não é medido por diâmetros e nem perímetros cósmicos. Não, ele é medido pela qualidade da consciência que o percebe. O centro do universo está aonde haja conscientes de si mesmo, que percebam o universo e que façam a viagem até o mistério do seu significado material, que é onde nós estamos chegando. Então não interessam tamanhos, como outro dia nós mostramos de novo aqui aqueles tamanhos. Aquela sequência de fazem com que a nossa galáxia, que é uma de trilhões, seja, dentre todas, uma das menores. Mas é aqui que tem esse ser que não precisava ter 1,80 m, que não precisava nem ser visto com olhos. Se ele existisse como esta pedra, Tá. mas ele soubesse de si, se essa pedra dissesse eu, e ela percebesse o universo e a natureza dele, e identificasse dentro dela um ente pessoal, com consciência pessoal, e não houvesse mais nada além dela, desculpa, as favas com as montanhas de tamanho inquantificável, de tão grandes, que há de massa universal. Mas o centro de tudo habita a consciência. Ora, a ressurreição dos mortos foi o fato mais louco, mais inaudito, mais inacreditável, mais impossível da experiência humana e de tudo quanto nós humanos chamamos de possibilidade. A gente não consegue fazer isso em laboratório ainda. Agora, alguém sair de entre os mortos não é só ressuscitar, é ressuscitar glorificando a matéria. A matéria está lá, mas ela foi levada para uma dimensão glorificada. Ela é capaz de conexão com o espaço-tempo, mas ela já ficou para além do espaço-tempo, porque ele atravessa paredes. Ele atravessa paredes, mas ao mesmo tempo ele bebe um cálice de vinho e não fica solto no espaço. O peixe que ele come, se diz algumas vezes que ele comeu e bebeu com os discípulos depois da ressurreição, Está no organismo.
está num organismo de natureza glorificada, indicando que a finalidade da própria natureza existente é ser glorificada na glória da matéria do corpo de Cristo. Então, tudo ressuscitará. Não é essa a fala e a promessa do apóstolo Pedro, segundo ele entendeu? Ele disse que virão novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esse é o tamanho da minha convicção e é também o tamanho da minha loucura. Aliás, loucura e fé não se separam. A minha tem um amparo. Você pode dizer que eu sou louco, mas você nunca encontrou um louco mais pacificado, mais seguro, olhando para a morte como quem solta pum, do que este que vos fala. É evangelho que faz essa coisa de tirar o medo, entendeu? É evangelho. Como diria o Alckmin, médico, é na veia. Não foi? Não passou a campanha toda dizendo emprego na veia, não sei o que na veia. Pois é, na verdade é Jesus na veia. Sim. Aí, meu amigo,